Fala pessoal, estou aqui com vocês novamente para mais um momento pedagógico, um momento de aprendizagem. Espero que vocês desfrutem bastante desse momento especial. Agora nós vamos dar início ao estudo dos compostos orgânicos. Lembrando, semana passada finalizamos o conteúdo dos compostos inorgânicos, estudamos a água e os sais minerais e hoje estaremos dando início aos compostos orgânicos, que são os carboidratos, os lipídios, as proteínas, os ácidos nucleicos e as vitaminas. Então vamos estudar cada composto desse de maneira isolada, de acordo com o decorrer das semanas, certo? Então peço para que vocês tenham bastante atenção, copiem com cuidado. Quando tiver necessidade, paralisem o vídeo, vejam novamente para compreender o conteúdo. Espero que tenham uma boa aula. Só lembrando, nós estudamos os compostos inorgânicos e agora, a partir dessa semana, daremos início aos compostos orgânicos. Qual a principal diferença entre os compostos inorgânicos para os orgânicos? Já citei na aula passada e também comentei com isso quando tive a oportunidade em sala de aula com vocês. Lembrando, para os que ainda não sabem, os compostos inorgânicos não contêm carbono e hidrogênio em sua constituição química, certo? Os carbonos e os hidrogênios são restritos aos compostos orgânicos. Então, se você lembrar de um composto inorgânico como a água, qual é a sua fórmula? H2O. Outro composto inorgânico, CO2, que é o dióxido de carbono, também não contém carbono e hidrogênio na sua estrutura química. Já os compostos orgânicos se caracterizam por, na sua fórmula estrutural, nos seus átomos, conter sempre o carbono ligado ao hidrogênio, certo? Então lembrem disso como uma característica que distingue os compostos orgânicos dos inorgânicos. Espero que vocês tenham uma boa aula e vamos lá ao conteúdo. Então, pessoal, dando início ao estudo dos compostos orgânicos, iniciaremos pelos carboidratos. Novamente digo, cada conceito novo apresentado, copiem, anotem no caderno de vocês para facilitar o processo de aprendizagem. Qualquer possível dúvida também copiem, anotem, para que no momento oportuno vocês possam tirar essa dúvida comigo. Não se sintam com vergonha de tirar essa dúvida, porque qualquer dúvida que vir a surgir é importante que vocês venham a retirar. Então sintam-se à vontade para falar comigo e retirar as dúvidas que surgirem. Tranquilo? Então vamos lá ao estudo dos carboidratos. Novamente, essa imagem aqui apresentei para vocês também no estudo da água e dos sais minerais. Espero que vocês tenham assistido aquela videoaula, fiz com bastante carinho para vocês. Então, sabemos que na natureza existe cerca de 100 elementos químicos diferentes e cerca de 4 deles eles estão presentes em uma maior proporção. Cerca de 96% dos átomos presentes na matéria viva são compostos por carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. E em quantidades menores, nós vimos que existem outros elementos químicos, outros átomos. E eu citei alguns exemplos para vocês e também coloquei aqui novamente, como o cálcio, como o fósforo, como o potássio, como o enxofre, como o sódio. E são outros elementos químicos, ou também conhecidos como átomos, que estão presentes na tabela periódica, mas também estão presentes na matéria viva, fazendo a sua constituição. Alguns em maior concentração, como esses primeiros aqui que eu cito para vocês, e outros em menores concentrações, como esses átomos aqui que estão situados mais abaixo. Tranquilo? E nós vimos que quando esses elementos eles se unem, então quando um átomo isolado se liga a outro átomo, ocorrem ligações químicas, então eles formam moléculas ou substâncias químicas. Então, novamente, átomos estão isolados e quando eles fazem a sua associação, a sua união, a sua ligação, eles se tornam moléculas ou conhecidos também como substâncias químicas. Tranquilo? Conceito até agora? Então, um exemplo sim, bem simples. Hidrogênio e oxigênio. Qual é a constituição da molécula de água? 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Então, elementos químicos diferentes, isolados, átomos neutros, eles se unem, se associam através das ligações químicas e formam as substâncias químicas. E o que nós vimos? Que as substâncias químicas, elas podem ser de natureza inorgânica, quando tem na sua constituição, ou quais são exemplos das substâncias inorgânicas? A água e os sais minerais, ou seja, eles não possuem carbono associado com hidrogênio na sua
constituição química, esses são os elementos inorgânicos, e os elementos orgânicos são aqueles que na sua constituição química existe a presença do carbono associado ao hidrogênio, tranquilo? E são esses os compostos inorgânicos. Iniciaremos o estudo dos carboidratos, mas lembrando que veremos em todas as aulas cada um de maneira detalhada, de maneira específica. E essa representação aqui abaixo está demonstrando a proporção da quantidade dos elementos químicos na célula. Então vimos também que a água está presente em uma maior concentração, os sais minerais em uma concentração menor, e aqui de 12 a 23% vai para todos os elementos orgânicos, apesar de, com relação à água, a proporção ser baixa, mas todos eles possuem a sua função específica, todos eles possuem a sua necessidade na célula, tranquilo? Então vamos focar a partir de agora nos carboidratos, que é o nosso objeto de estudo da aula de hoje. Então, os carboidratos, eles também são conhecidos, vocês podem ver comumente eles sendo chamados por outros nomes, como sacarídeos, glicídios, açúcares, hidratos de carbono. Todos esses nomes aqui quer dizer a mesma coisa, carboidrato. É a mesma coisa de eu pedir para você diferenciar qual a diferença de um cão para um cachorro. É a mesma, só tem nomes diferentes. Aqui também é o mesmo caso. Os carboidratos, eles podem ser chamados por outros nomes. Sacarídeos, glicídios, hidratos de carbono, açúcares. Então, são nomes diferentes se referindo à mesma coisa, aos carboidratos. Tranquilo? Então, na sua constituição química está presente os átomos, os elementos químicos de carbono, hidrogênio e de oxigênio. Esses são os elementos químicos presentes de maneira constitutiva nos carboidratos, certo? E os carboidratos, eles são caracterizados por serem a principal e primeira fonte de energia para a célula. Então, em uma possível questão aí de Enem, ou mesmo uma questão que eu venha colocar no turno da tarde para vocês, qual é a primeira e principal fonte de energia para as células? Quem é? Aí lá vai ter um monte de opções, carboidrato, proteína, lipídio, ácidos nucleicos, mas vocês já sabem a partir de agora que a principal e primeira fonte de energia para a célula são os carboidratos. E aqui eu trago uns exemplos de onde os carboidratos estão presentes na nossa dieta, naquilo que a gente come no dia a dia, e nem tem noção, ou muitos de vocês já têm ciência, de que nesses compostos, nesses alimentos, existe a presença de carboidratos. Então, no feijão, na aveia, batata doce, no pão, no macarrão, na batata cozida, alguns elementos têm uma maior concentração de carboidratos e outros têm uma menor concentração. Agora, eu quero que vocês prestem atenção em que o carboidrato, como eu citei já, é a primeira e principal fonte de energia da célula, certo? A segunda fonte de energia da célula, quando não tem mais carboidrato, a presença de carboidrato está bem baixa. Qual é o segundo composto orgânico que é utilizado? São os lipídios, certo? E a terceira fonte de energia, no caso que não tenha uma quantidade adequada de carboidratos, não tem uma quantidade adequada de lipídios, a terceira fonte de energia são as proteínas. Então, na sequência é carboidrato, principal fonte e primeira. Segunda fonte de energia, os lipídios. E a terceira fonte de energia são as proteínas. Agora eu quero que vocês prestem atenção nessa observação. Apesar dos carboidratos serem a principal e primeira fonte de energia utilizada pela célula, os carboidratos não são os mais energéticos. Ou seja, não são aqueles que fornecem mais energia quando quebrados. Os que fornecem mais energia nessa situação são os lipídios. Os lipídios são muito mais energéticos. Os lipídios são aquelas famosas gorduras. Então, eles são muito mais energéticos do que os carboidratos. Aí vocês podem perguntar, professor, e por que os lipídios não são a primeira fonte de energia? Porque os lipídios, para serem quebrados, para serem digeridos, quando a gente faz a ingestão de uma gordura ou de um óleo que faz parte dos lipídios, das gorduras e óleos, então, para ele ser digerido é muito difícil, demanda muito tempo. Então, os carboidratos, apesar de demandarem uma menor quantidade de energia com relação aos lipídios, eles são a primeira fonte energética. E como eu citei para vocês, pode cair alguma questão aí, de um exercício que eu passo para vocês, qual a primeira fonte de energia? Os carboidratos. Também posso colocar qual a fonte de energia mais energética, os carboidratos ou os lipídios. A mais energética são os
lipídios. E por que eles não são utilizados como a primeira fonte de energia, os lipídios? Já que eles fornecem mais energia. Por quê? Porque eles, ao serem digeridos, ao serem degradados em nosso organismo, eles demandam mais tempo. A digestão para esse tipo de elemento é mais lenta. Então é mais viável a utilização dos carboidratos como primeira fonte de energia. Tranquilo? Vamos seguir. Então, os carboidratos, eles possuem aspectos gerais, eles possuem funções. Então, vou citar algumas das funções dos carboidratos que eles possuem na natureza e também para os organismos vivos, não só o ser humano, mas também outros organismos, certo? Então, a primeira função que os carboidratos possuem são a função estrutural, fazendo parte da estrutura de alguns organismos vivos, certo? Aqui no caso tem representado para vocês a celulose. Primeiro, vamos só citar a celulose. Aqui nesse prato aqui de um alimento comum, nós estamos vendo aqui um alface, um tomate, um bife, uma carne, um feijão, um arroz. Então, nós vemos aqui a celulose na alface, certo? Que é um vegetal. Por quê? A celulose, ela faz parte da parede celular de maneira mais constitutiva. A celulose faz parte da parede celular dos vegetais, certo? Então, na parede celular dos vegetais, coisa que nós já vimos lá, a constituição de uma célula, membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Então, de maneira superior, aqui está a membrana plasmática, de maneira superior à membrana plasmática, existem em alguns organismos a parede celular para fornecer uma proteção maior à célula. Então, essa parede celular vai dar uma proteção e nos organismos vegetais, principalmente é constituída por celulose, que é um carboidrato. Então, os carboidratos possuem função estrutural. E quais são os compostos? Celulose e quitina. A quitina não tem representado aqui nesse prato aqui, mais à esquerda, que eu estou circulando aqui para vocês. Mas a quitina, ela faz parte da constituição do exoesqueleto de insetos, de maneira geral. Barata, escorpião, aranha, também na parte se ligando aos artrópodes, a caranguejos, a camarões, certo? Então, a quitina faz parte do exoesqueleto desses organismos. Nós vamos citar de maneira mais detalhada para vocês. Agora, eu quero só que vocês saibam as funções dos carboidratos. Então, aqui a primeira função é a estrutural. A segunda função que os carboidratos possuem é energética e é nas moléculas de amido e do glicogênio. Vou citar mais na frente de forma específica cada um. Então, fiquem só focando nas funções. Então, estrutural, energética, certo? E também possuem a função genética nas moléculas de ribose e desoxirribose, que são compostos ou são carboidratos. Então, todos eles aqui mais à direita, que eu estou grifando aqui para vocês, são carboidratos, e aqui do lado esquerdo em negrito tá as suas funções nos organismos vivos, certo? Dá um pause aí no vídeo e copia no caderno. Atenção, isso é muito importante. Seguindo adiante, vamos lá. Os carboidratos, eles podem ser classificados de acordo com a quantidade de carbonos que eles possuem, certo? Essa é a classificação dos carboidratos. Então, tem o primeiro grupo, que é chamado de monossacarídeo. Lembra que, quando eu citei para vocês algum dos nomes dos carboidratos, tinha lá só sacarídeos. Sacarídeo é sinônimo de açúcar. Então, o que é isso? Mono é que é só uma molécula. Não existe mais de uma molécula, apenas uma. Então, os monossacarídeos são o primeiro grupo de classificação dos carboidratos. E quais as suas características? Quais as características dos monossacarídeos? Eles possuem em sua constituição de 3 a 7 carbonos, certo? Isso é a principal definição dos monossacarídeos. O que é um monossacarídeos? São aquelas moléculas que possuem de 3 a 7 carbonos em sua constituição química, certo? Características dos monossacarídeos: solubilidade em água, são solúveis em água. Quando colocados em ambientes ou recipientes que contêm água, eles se dissolvem. Isso caracteriza a sua solubilidade em água, certo? Eles não sofrem hidrólise. Aí vocês podem perguntar: professor, o que é isso? Hidrólise. Hidrólise é um processo de quebra, certo? Então, quando existem várias moléculas e elas são colocadas em água, algumas moléculas podem sofrer
quebras em sua estrutura química, certo? Porém, os monossacarídeos, como só é uma única molécula, são mono relacionado a são únicos açúcares de uma única constituição, certo? Eles não podem ser quebrados, ou seja, não sofrem hidrólise na sua constituição química, não são quebrados de maneira alguma, tranquilo? Então, de mais constituição ou de mais características sobre os monossacarídeos. Como eu citei para vocês, são constituídos de 3 a 7 átomos de carbono em sua constituição química. Então, de acordo com a sua quantidade de carbono, ele vai ter nomenclaturas diferentes. Simples. Se o monossacarídeo tiver 3 carbonos em sua constituição, qual é o seu nome? Triose. 3 carbono é 3 carbonos são uma triose, certo? Aí agora eu quero que vocês prestem atenção nessa fórmula química aqui dos carboidratos. Carbono, hidrogênio e oxigênio. Se vocês perceberem, aqui associado ao hidrogênio tem um númerozinho 2 e aqui fora tem um N. O que é isso? Percebam. Se aqui nesse N, como os monossacarídeos possuem de 3 a 7, se o N for 3 carbonos que eles possuem, acontece simplesmente a distribuição. 3 carbono, aqui como já tem o 2 ligado ao hidrogênio, fica 3 vezes 2, no caso 6, e o oxigênio, como não tem nada, 3 também, como está representado aqui. Nessa fórmula estrutural, nas trioses, são 3 carbonos, 6 hidrogênios e 3 oxigênios na sua constituição química. Você está perguntando, professor, eu não entendi nada. A partir desse segundo aqui que eu vou mostrar para vocês vai ficar muito mais fácil, certo? Então vamos lá, as tetroses. Qual a sua constituição química, certo? Seguindo essa regra aqui, tetrose possuem 4 carbonos. Lembra quando o Brasil lá, não é da época de vocês, mas saibam que quando alguém é campeão 4 vezes, ele se torna tetra. Então também aqui no caso dos monossacarídeos, quando eles possuem 4 carbonos, eles são as tetroses, certo? Então, as tetroses possuem 4 carbonos, 8 hidrogênios e 4 oxigênios. O carbono e o hidrogênio se mantêm igual e o hidrogênio é multiplicado por 2, como aqui, 3 vezes 2, 6, por causa da fórmula química aqui, 6, 4 vezes 2, 8. Então, nessa fórmula estrutural, sempre o hidrogênio é duplicado por 2, o carbono e o oxigênio se mantêm de maneira igual. Certo? Isso é importante. A fórmula química dos monossacarídeos. Então, as pentoses. Qual é a sua fórmula química? Façam aí vocês e vejam se está correto. Pentoses. Pentoses possuem quantos carbonos? 5. Então, 5 carbonos, 10 hidrogênios e 5 oxigênios. Carbono e oxigênio mantêm, certo? A quantidade igual e sempre o hidrogênio é multiplicado por 2. Como tem 5 carbonos, o hidrogênio possui 10, certo? 10 moléculas, 10 átomos de hidrogênio para 5 de carbono e 5 de oxigênio. E as hexoses, espero que vocês tenham percebido aí, tenham ficado atentos a isso. As hexoses, consequentemente as hexoses possuem quantos carbonos? 6. Hexoses estão ligadas a 6, certo? E os hidrogênios? 12. Por quê? 6 vezes 2, 12. E o oxigênio permanece igual com a quantidade de carbono, certo? Como é de 3 a 7 carbonos na constituição dos monossacarídeos, então automaticamente as heptoses, heptose está ligada ao número 7. Então as heptoses possuem 7 carbonos em sua constituição química. Quantos hidrogênios? 7 vezes 2 dá quanto? 14. Então aqui eu escrevi para vocês, heptoses possuem C7, H14 e o oxigênio permanece igual ao carbono, certo? Então lembrem disso, a constituição química aqui, a fórmula química, esse N está ligado à quantidade de carbonos presentes na molécula. Quantidade de carbono sempre ou quase sempre é igual à constituição do oxigênio, a única exceção eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, e o hidrogênio é sempre multiplicado por 2. Então, quando tem 3 carbonos, o hidrogênio é 6. Quando tem 4 carbonos, o hidrogênio é 8. Quando tem 5, 10 e assim de maneira sucessiva. Então, anotem tudo, monossacarídeo de 3
a 7 carbonos são solúveis em água e não sofrem hidrólise, e principalmente aqui a fórmula estrutural dos monossacarídeos. Nos monossacarídeos, quando é feito o seu estudo, existem dois principais grupos que são estudados, que são principalmente as pentoses e as hexoses, certo? É o que a gente vai detalhar a partir de agora, as pentoses e as hexoses, porque no organismo vivo elas possuem funções muito específicas, então veremos a partir de agora. Então, as pentoses são principalmente a ribose, que faz parte do RNA, que esse RNA é um ácido nucleico, nós vamos estudar mais para frente, mas saibam que no RNA, em sua constituição, existe uma pentose e o seu nome é ribose. Se falar pentose, não sei o que é pentose. Pentose nós falamos no slide anterior. Se você até agora chegou aqui nessa parte, no slide posterior, e não sabe o que é pentose, volta o vídeo um pouquinho e veja o que são as pentoses, certo? Então a primeira pentose são as riboses e elas estão presentes no RNA, que é um ácido nucleico. E outra pentose é a desoxirribose, que está presente no DNA, o tão famoso DNA, que todos os organismos vivos possuem. Então, quais as principais funções da pentose, que são as riboses, e as desoxirriboses? As principais funções que possuem são a sua participação no armazenamento da informação genética. Então, a ribose e a desoxirribose fazem parte da estrutura, respectivamente, do RNA, no caso a ribose, e do DNA, que faz parte a desoxirribose, certo? Então, aqui mais abaixo, nessa foto à esquerda, tem o seu papel biológico da ribose, que é a matéria-prima para a formação do RNA, e a desoxirribose é a matéria-prima para a formação do DNA. E aqui vocês podem perceber, nessa fórmula química, seguindo a fórmula das pentoses, 5 carbonos, 5 oxigênios e 10 hidrogênios, aquela fórmula que eu passei para vocês no slide anterior. Mas percebam, aqui no DNA não segue a fórmula tradicional. Tem 5 carbonos, porém a quantidade de oxigênio não está 5, não está igual ao carbono, diminuiu 1, mas o hidrogênio permanece igual. Por que isso aconteceu de diminuir um oxigênio? Porque a nossa molécula de DNA, o controle de todas as funções do nosso organismo vivo, que é o DNA, o cérebro da célula, podemos dizer isso, que controla todas as funções do nosso organismo. Então, para a molécula do DNA ser mais estável, que isso é uma característica positiva de não ser muito reativo, é necessário ou foi necessário, de acordo com o processo de formação da vida, ou por um criador, ou pelo o processo da evolução química que eu demonstrei para vocês lá no início do estudo da biologia. Então, na constituição do DNA, uma molécula de oxigênio, que vocês podem perceber aqui, nessa parte aqui, foi tirado. Não tem a presença do oxigênio em sua constituição, na sua constituição, de um oxigênio a menos com relação às riboses. Então, aqui mais à direita, percebam, tem um OH, porém na molécula do DNA só tem presença de um H, que é o hidrogênio. Um oxigênio foi retirado da sua constituição química. E isso foi muito positivo, porque o DNA não pode ser uma molécula instável, não pode ser uma molécula muito reativa, e essa retirada do oxigênio no processo de formação da vida foi muito importante para o que nós temos hoje e o que nós conhecemos por vida, certo? Então a única exceção àquela regra que eu demonstrei para vocês é a do DNA, que possui um oxigênio a menos na sua constituição química, certo? E aqui é só demonstrando onde é que está presente essas moléculas de ribose e de desoxirribose na constituição, respectivamente, do RNA e do DNA. Isso aqui são nucleotídeos, que são as estruturas menores que fazem parte desses ácidos nucleicos, mas essa imagem aqui, principalmente, a gente vai deixar para ver em aulas posteriores. Mas saibam que os carboidratos, nas suas pentoses, que é a ribose e a desoxirribose, fazem parte da constituição do RNA, a ribose, e do DNA, a desoxirribose. A desoxirribose, que é o DNA, possui um oxigênio a menos na sua constituição química com relação à ribose, certo? Tranquilo? Voltem um pouco o vídeo, se vocês não tiverem compreendido bem essa parte, e vejam novamente, certo? Seguindo adiante.
O outro grupo dos carboidratos, dos monossacarídeos, são as hexoses. E quem está presente nas hexoses são a glicose, a frutose e a galactose. A glicose ela é a principal moeda energética, ela é o principal composto inorgânico que faz parte dos carboidratos, que é utilizado como energia para as células. Então essa é a glicose, a famosa glicose. E a frutose? Quem é a frutose, professor? A frutose é o açúcar que está presente nas frutas, certo? E a galactose? A galactose é o açúcar que está presente no leite, tranquilo? Então as hexoses elas possuem a função principalmente, que é a sua função de participar do processo de produção energética das células. Isso é uma função característica das hexoses. E quem são as hexoses? São aqueles compostos que possuem 6 carbonos na sua constituição química. Lembrando, há 2 slides atrás que nós falamos disso. E a outra característica é a participação das hexoses na formação de carboidratos mais complexos. Vocês podem perguntar, professor, o que é isso? Carboidratos mais complexos. São carboidratos maiores. Então percebam aqui, ó, uma celulose, que é uma molécula de carboidrato muito grande. Ela tem inúmeras quantidades de moléculas de glicose associadas. Então tem a glicosezinha aqui, pequenininha, um monossacarídeo. Então ligando uma grande quantidade de glicose. Imagina, ligando. Parecendo aqueles colares que tinham um monte de bolinha redondinha. Então ligando várias glicoses formam moléculas maiores. Então as hexoses também tem essa característica de participar da formação de carboidratos mais complexos, certo? Principalmente a molécula da glicose, tranquilo? Então percebam uma coisa que é muito interessante. Como nós estamos vendo aqui, essas 3 principais moléculas, associadas a elas também tem outra que é a manose, elas são hexoses. Então todas as hexoses, como nós já vimos, possuem essa função química aqui, ó, C6H12O6. Vocês podem pensar, então são todas iguais, todas possuem a mesma fórmula molecular, mas não, ó, apesar delas possuírem a mesma fórmula, que são os 6 carbonos, os 12 hidrogênios, os 6 oxigênios, porém, na sua forma, na sua estrutura, na sua constituição estrutural, elas se comportam de maneira diferente. Então, deem uma pausazinha aí nessa parte do vídeo e observem essas estruturas aqui das 4 moléculas, das 4 hexoses diferentes. Vocês vão perceber diferenças entre elas. Aqui uma só bem simples para vocês aqui, ó, a glicose e a frutose. Aqui nessa porção aqui vocês podem perceber uma dupla ligação na frutose. Já na molécula de glicose não possui essa dupla ligação. E assim para cada molécula vai haver uma diferença. Então para vocês pode ser uma espécie de jogo dos 7 erros. Então percebam aqui outra diferença entre a glicose e a manose. Nessa porção aqui desse carbono, eles estão dispostos de maneira inversa. Do lado esquerdo da glicose aqui tem o hidrogênio, porém na manose esse hidrogênio está ao lado direito. Então eles possuem a mesma fórmula molecular, que são os mesmos átomos na sua estrutura, 6 carbonos, 12 hidrogênios, 6 oxigênios, porém a sua estrutura de uma molécula para outra é variável. Então, dê uma pausa aí e dê uma olhadinha nas estruturas químicas desses compostos aqui citados para vocês, certo? Então aqui está o papel biológico de cada monossacarídeo, aqui especificamente as hexoses. Vocês podem anotar aí no caderno para facilitar para vocês a função específica de cada um. Lembrando, eles ainda são monossacarídeos, que os monossacarídeos são aqueles carboidratos que possuem de 3 a 7 carbonos na sua constituição química. E as hexoses possuem quantos carbonos? 6. Hexa, 6, certo? Então, seguindo adiante, agora não mais os monossacarídeos, agora estudaremos e veremos os oligossacarídeos com um processo de classificação. Então, nós vimos que os monossacarídeos são monômeros. Mono vem de 1 e sacarídeo, açúcar. Já os oligossacarídeos, que esse termo oligo está associado a poucos, são constituídos por poucos
açúcares, certo? Não é mais um monossacarídeo que está isolado. Agora, os oligosacarídeos contam com a ligação de 2 a 10 monossacarídeos. Então, percebam aqui, ó, nessa imagem, um monossacarídeo ligado a outro, até 10. No caso de 2 a 10 monossacarídeos ligados, eles têm o nome de oligosacarídeos. Porém, só um desse aqui, ó, no caso só um açúcar, só um carboidrato, são os monossacarídeos. Quando eles passam a se ligar a outros compostos, eles se tornam oligosacarídeos, de 2 a 10, certo? Então, quais as características dos oligosacarídeos? Eles são compostos que são solúveis em água. Então, quando eles injetados ou quando eles introduzidos à presença de água, eles são dissolvidos com facilidade. Outra característica é que agora eles sofrem hidrólise. Vou mostrar para vocês numa foto posterior o que é esse processo de hidrólise, mas só para adiantar, hidrólise é um processo de quebra. Então, como os oligosacarídeos é a união de mais de um monossacarídeo, eles podem ser quebrados quando estão na presença de água. Fiquem tranquilos que eu vou mostrar para vocês em imagem para facilitar esse processo para vocês de aprendizagem, certo? Então, a união de dois monossacarídeos tem-se o nome por disacarídeos, e os disacarídeos está dentro dos oligosacarídeos. Por que está dentro? Porque os oligosacarídeos é de 2 a 10. Então, se eu unir só dois, eu vou unir só dois monossacarídeos, formou o quê? Um disacarídeo. Ah, professor, não estou conseguindo ainda entender. Então, percebam agora. Ó, um monossacarídeo que eu citei para vocês, a glicose, certo? Outro monossacarídeo que eu citei para vocês, galactose. Então, quando acontece o processo de união ou de ligação química entre uma glicose e uma galactose, que ambos são monossacarídeos, ocorreu a formação desse disacarídeo aqui. Qual é o nome dele? A lactose. A famosa lactose, o açúcar presente no leite, no queijo e derivados, certo? Então, tem muitas pessoas que são intolerantes à lactose. Por que são intolerantes? Porque essas pessoas não possuem a enzima que quebra a glicose. Ah, professor, como assim quebrar a glicose? A lactose no caso. Ah, professor, como assim quebrar a lactose? A lactose não é um disacarídeo? Acabei de dizer para vocês. Então, esse disacarídeo é composto por dois monossacarídeos. Quais são esses dois? A glicose e a galactose. Então, para acontecer o processo de absorção no nosso organismo, é necessário que ela seja quebrada. Então, pessoas que não têm a enzima para quebrar a lactose passam por algumas dificuldades no processo de absorção, como a flatulência, sensação de inchaço, são características peculiares, certo? Então, a lactose é um disacarídeo, porque ele se dá, ou a sua formação se dá pela união de dois monossacarídeos, que no caso a glicose e a galactose. Então percebam aqui ao lado, fórmula química, galactose, aqui só o nome escrito, galactose, galactose, só o seu nome escrito, e aqui a sua fórmula estrutural, sua composição química, que agora o outro monossacarídeo, a glicose, olha aqui onde é que ela está. Então eles aqui estão na forma livre, estão tranquilos, na natureza. Então, quando eles passam por o processo de ligação química, o que é isso, a ligação química? A sua associação entre dois separados, eles vão passar por um processo de ligação química, uma fusão e ficar apenas um composto. Então, aqui, ó, dois monossacarídeos, estão vendo aqui na imagem, passaram pelo processo de ligação química, que é dado processo chamado de ligação glicosídica, formou apenas um composto. Quem é esse composto? A lactose, certo? Então, a união de dois monossacarídeos, glicose e galactose, formou o disacarídeo lactose. Esse processo de ligação, vocês percebam aqui, ó, OH, hidroxila, hidrogênio, hidrogênio e hidroxila, que é o OH. Então, quando acontece o processo de ligação desses dois, ó, se ligaram, fusão para formar apenas um processo através de uma ligação química. Nesse processo de união sai uma molécula de água. Uma molécula de água é perdida. Isso também tem seu nome por síntese por desidratação, certo? Vou citar mais no próximo slide mais detalhadamente, mas já saibam disso. Quando dois monossacarídeos são unidos, formando apenas uma molécula, acontece a saída de uma molécula de água, certo? Aqui, ó, H, OH e H. Então, ligou, uma molécula dessa sai
e o restante permanece na estrutura química, certo? Vou citar mais na frente, no próximo slide, no caso, para ficar mais detalhado. Então, outro disacarídeo. Qual outro disacarídeo existente? Maltose. Já a maltose, ela é dada pela união de dois monossacarídeos, no caso aqui por glicose. Então, quando duas glicoses se unem, formou o disacarídeo maltose, certo? Outro disacarídeo é a sacarose, o açúcar presente na cana-de-açúcar, aí quem gosta de caldo de cana, tem sacarose na constituição daquele caldo lá. Então ele é um disacarídeo formado pela união de dois monossacarídeos, quais são glicose e a frutose, certo? Todos participam do mesmo processo que eu citei para vocês aqui da lactose. Dois monossacarídeos se unem através de uma ligação química, que essa ligação é chamada como glicosídeo, e formou apenas um composto novo, que no caso lactose, maltose e sacarose. Anotem aí esse processo de constituição dos disacarídeos através da união de dois monossacarídeos. Tranquilo? E aqui nessa imagem é só para acontecer o detalhamento do processo de união. Como eu citei para vocês já no slide anterior, se não compreenderam bem, o processo quando a união de dois monossacarídeos para formar um disacarídeo acontece através das ligações químicas, dada por nome também de ligação glicosídea, e esse processo de síntese, ou seja, da formação de dois compostos separados em apenas um, pode se dar ou se dá pelo processo de síntese por desidratação. Ah, professor, o que é isso? Através da união de duas moléculas diferentes para formar uma, acontece a perda de água. Então percebam aqui nessa imagem, ó, duas moléculas diferentes, duas glicoses, na sua constituição química aqui, ó, hidroxila e hidroxila. Quando eles fazem o processo de ligação da associação das duas em agora é só uma, então duas glicoses formou uma maltose. Então formou a maltose e essa molécula aqui de água, ó, H2O, saiu. Então, ligação de dois monossacarídeos para a formação de um disacarídeo acontece com a perda de água. Esse processo é dado o nome de síntese por desidratação. E quando acontece o processo de quebra, agora só a fórmula inversa. Aqui no caso já está formado um disacarídeo, porém quando esse disacarídeo está na presença de água, acontece a sua quebra, ou seja, a água entra aqui no local onde houve a junção, onde houve a ligação química e ocorre a quebra. Então a água entra novamente para a composição química da molécula e formou agora duas substâncias separadas, certo? Os monossacarídeos novamente foram formados. Então, tanto o processo de síntese acontece aqui, ó, de duas moléculas, dois monossacarídeos formou um disacarídeo, como também na existência de um disacarídeo, quando ele está em presença de água, pode acontecer a sua quebra e formar novamente os dois monossacarídeos que deram a sua origem. Certo? Isso vale para todos, tanto a maltose, como a lactose, como a sacarose, isso vale para todos. Então, deem pausa aí e copiem de maneira cuidadosa para compreenderem todos os conceitos. Aqui nessa imagem é só para detalhar para vocês o papel biológico e a constituição de cada disacarídeo citado, aqui ó, sacarose, lactose e maltose. Qual é a sua constituição, quais são os monossacarídeos que fazem parte da sua constituição, certo? E o papel biológico de cada um e o local que eles estão presentes nos organismos vivos. Tranquilo? Então, também anotem isso aí para facilitar a compreensão de vocês do conteúdo. E por último, nós vimos já os monossacarídeos, mono, um sacarídeo só, um açúcar, os oligosacarídeos, que são de 2 a 10 monossacarídeos na sua constituição, e aqui, ó, por último, os polissacarídeos, que é dado pela união de muitos, de vários, de milhares, centenas de monossacarídeos em sua constituição. Lembrando, o monossacarídeo principal é a glicose, então geralmente os polissacarídeos são formados por várias glicoses associadas em sua constituição. Então vamos para algumas das características dos polissacarídeos. Insolúveis em água, nós vimos que os monossacarídeos e oligosacarídeos eram solúveis em água. Agora os polissacarídeos, eles não são mais
solúveis em água. Quando tem a grande quantidade de moléculas associadas em sua constituição, eles passam a ficar insolúveis. Quando estão presentes, associados com a água, eles não se solubilizam, certo? Outra característica é que eles também sofrem hidrólise, assim como os oligosacarídeos, certo? Eles podem ser quebrados quando estão na presença de água, certo? Nas suas moléculas. E esses polissacarídeos, eles são de dois tipos principais, que possuem duas funções principais, que são funções estruturais e funções de reservas. Então nós vamos ver cada polissacarídeo existente, os 4 principais polissacarídeos existentes, e se eles possuem funções estruturais ou funções de reserva. Então, o primeiro polissacarídeo que nós vamos estudar, ele tem função estrutural e é a celulose. A celulose é o composto orgânico mais abundante da Terra. Por que ele é o composto orgânico mais abundante da Terra? Porque ele está presente aqui, na parede celular das plantas. Então, novamente, aquele conceito básico. Toda célula constitui na sua estrutura membrana plasmática, citoplasma e o núcleo. E de maneira superior à membrana plasmática, alguns organismos possuem parede celular e os vegetais possuem na sua parede celular a celulose. Então, a celulose faz parte da parede celular dos vegetais, aqui demonstrando as moléculas que constituem a celulose. Lembrando, a celulose é composta por várias centenas, milhares de moléculas de glicose em sua constituição. Então, milhares de glicose unidas, associadas, formam a celulose, que está presente na parede celular dos vegetais. E anotem isso, que é muito importante: a celulose é o composto orgânico mais abundante da natureza, certo? Nosso papel aí, que você está escrevendo no papel, o papel tem em sua constituição a celulose. Tem outros compostos também, mas em grande parte de sua constituição é celulose. Tranquilo? Então, a celulose tem função estrutural, participa da estrutura das células vegetais, das células das plantas. O outro polissacarídeo é a quitina. É um polissacarídeo também composto por monômeros, certo? Um polissacarídeo contém várias estruturas menores, várias unidades menores associadas entre si. Nesse caso aqui, o polissacarídeo citado é a quitina. E qual é a sua função biológica? Ele faz parte do exoesqueleto dos artrópodes. Nós, seres humanos, possuímos um esqueleto interno. Porém, alguns organismos possuem um esqueleto externo, uma espécie de esqueleto. E quais são esses organismos? Os artrópodes. Aqui tem um exemplo de alguns, que um caranguejo, uma barata, um besouro. Se vocês perceberem, quando vocês vão matar um desses, chega a fazer aquelas rodinhas assim, do crack, crack. Então, isso é o seu exoesqueleto que está sendo quebrado. E qual a sua constituição desses exoesqueletos dos artrópodes? Um polissacarídeo, que é um carboidrato, e o nome dele é quitina. Então, a quitina faz parte do exoesqueleto dos artrópodes, certo? Então, escorpiões, aranhas, certo? Vários artrópodes existentes, dos insetos, dos aracnídeos, dos crustáceos, camarão também, tem quitina no seu exoesqueleto. A outra função da quitina é fazer parte da parede celular dos fungos. Então, os fungos um fungo bem comum que vocês podem ver de maneira normal na natureza são os cogumelos. Então, esse cogumelo também é um organismo, que é o fungo. Então, a célula do fungo tem uma parede celular e a constituição dessa parede celular do fungo é de quitina. Então, vejam a diferença. As plantas possuem parede celular, mas qual é a composição da parede celular das plantas? Celulose. Já os fungos possuem outra parede celular. Qual é a parede celular dos fungos? Quitina. E os organismos humanos, nós, os seres vivos, possuem parede celular? E aí? Não, nós não possuímos parede celular, certo? Possuímos apenas a membrana, o citoplasma e o núcleo. Mas existem alguns organismos que possuem parede celular. Aqui no caso dos fungos é composta por quitina, que é o segundo polissacarídeo que tem função estrutural, certo? Então vamos para outra função dos polissacarídeos, que é a função de reserva. Qual é o composto agora? Qual é o polissacarídeo? O glicogênio. Então lembre-se, pessoal, polissacarídeos são a união de centenas ou milhares de monossacarídeos, certo? Então essa união aqui, como vocês podem perceber nessa imagem aqui mais à direita, vários monossacarídeos
unidos, formando esse polissacarídeo que é no caso aqui o glicogênio, certo? E qual a função do glicogênio? Ele possui a função de reserva energética, tanto nos animais como nos fungos. É uma reserva para quando houver alguma necessidade. Então pense, nós nos alimentamos e o excesso do alimento, o excesso de energia na forma de glicose, ele pode ser armazenado no fígado. Aqui estou mostrando para vocês aqui a imagem, ó, do fígado, e também nos músculos. Então, o excesso de energia na forma de glicose, então a gente usa o necessário e o que sobra vai ser estocado, é como se fosse um estoque, uma despensa. O que sobrar, o excesso, vai ser armazenado. Então, esse armazenamento, o excesso de glicose, quando ela se une, faz as suas ligações químicas aqui, ficam todas associadas, centenas ou milhares de moléculas de glicose, quando unidas, dão a origem ao glicogênio, que ele vai ser armazenado no fígado ou nos músculos. Então, no fígado, ele fica armazenado essa glicose, e quando há necessidade de utilização da glicose, então quando passamos muito tempo sem se alimentar, um período de jejum muito grande, então nós temos um estoque que está situado no fígado. Então essa glicose que está armazenada em estoque vai ser quebrada. Então começa a quebrar aqui o glicogênio formado, ele começa a ser quebrado e liberar moléculas de glicose na circulação sanguínea para utilização pelas células, porque, como eu sei para vocês, o principal composto orgânico que é utilizado para a célula para formação de energia é a glicose. No nosso cérebro, o nosso encéfalo, que faz parte de toda aqui a nossa caixa craniana, ele utiliza exclusivamente a glicose como fonte de energia. Então é necessário uma sustentação, é necessário uma abundância de glicose para o seu correto funcionamento. Aí, no caso, se não ocorrer o suprimento dessa energia por um longo período de jejum, a pessoa perde consciência, ocorre desmaios. Por isso a necessidade de alimentação em tempo adequado, certo? Mas lembrando, quando nos alimentamos, o excesso é armazenado, e esse armazenamento se dá em uma estrutura que se chama glicogênio, porque o glicogênio é a associação de vários monossacarídeos. E quais são esses? As moléculas de glicose, quando se ligam umas às outras em centenas e milhares, forma-se o glicogênio. E esse glicogênio, que é armazenado no músculo, ele é utilizado exclusivamente para o músculo. Então, quando uma atividade física de exigência enorme, quanto uma corrida longa, um jogo de futebol, prática de esporte, vôlei, basquete, o esporte que desejar, ou dança, por um longo tempo, então está sempre a movimentação muscular. Então a necessidade de suprimento energético constante. Então esse glicogênio também pode ser armazenado no músculo para utilização quando há necessidade, certo? Então lembrando, o glicogênio é um polissacarídeo de reserva que é encontrado nos animais e nos fungos. Então só essa imagem aqui para explicar para vocês, ó. Moléculas de glicose que sobraram em excesso, elas podem ser unidas, as ligações de vários monossacarídeos, de várias glicoses unidas, formam o glicogênio. Então ele está sendo armazenado aqui no fígado, está armazenado. Aí tem a necessidade de utilização, um longo período de jejum, sem fazer a introdução de alimento. Então o corpo está ficando fraco, sem energia. Então tem a reserva, utiliza a reserva. Então essa reserva está toda associada, ela vai ser quebrada, por isso ela é hidrolisada, ela é quebrada, as moléculas vão ser aqui, ó, quebradas e lançadas na corrente sanguínea para atender a necessidade das células para se manter vivas, certo? Então o processo de união das moléculas de glicose e formação do glicogênio é dado o nome de glicogênese, a origem do glicogênio. E quando tem o estoque e a necessidade do organismo utilizar, acontece a sua quebra e novamente a formação das moléculas de glicose separadas, que são os monossacarídeos, a glicose no caso, certo? É o processo de glicogenólise, que é o processo de quebra do glicogênio. Então essa reserva existe tanto nos animais, nós se encaixamos nesse grupo, nós possuímos reserva de glicogênio no nosso músculo e no fígado, e também ela reserva de energética nos fungos. Então o excesso de alimento, quando tem em demasia, ele é armazenado como uma reserva na forma de glicogênio. Então a pergunta que pode ter em vestibular, eu posso colocar para vocês: qual a principal
molécula orgânica que é a reserva dos organismos humanos. Qual é essa molécula orgânica? O glicogênio, certo? Qual a principal reserva energética dos fungos? Qual é? O glicogênio. Eu posso perguntar, o glicogênio é qual molécula orgânica? Vocês precisam saber que é um carboidrato. E especificamente que o glicogênio é um polissacarídeo. Muitos, sacarídeo, açúcar. Então, muitos açúcares, muitos monossacarídeos unidos através daquela ligação lá que eu citei para vocês, que é a ligação glicosídica, certo? E outra substância de reserva, só que aqui a reserva dos vegetais, é conhecida como amido. Então também é a união de várias moléculas de glicose, que é um monossacarídeo, novamente polissacarídeo, muitos sacarídeos, é dado pela união de vários monossacarídeos, e os monossacarídeos que nós estudamos tem dentre eles a glicose, então a união de várias moléculas de glicose nos vegetais forma o amido. Então qual é o carboidrato de reserva dos vegetais? O amido. Qual o carboidrato de reserva dos animais? Glicogênio, certo? E o que é a reserva? Então pensem, como é que a planta consegue produzir o seu alimento? Através da fotossíntese. Ela faz fotossíntese na exposição ao sol e produz a sua molécula orgânica, a sua glicose para suprir as suas necessidades. Então, quando tem um excesso de produção de molécula orgânica, que no caso é a glicose, ela começa a se armazenar, ser unida através de ligações químicas. Então pense, várias moléculas de glicose, aqui tem uma, aqui tem outra, uniu, aqui tem outra, se uniu. Esses polissacarídeos são centenas, certo? Milhares de monossacarídeos unidos e formou essa reserva nos vegetais, que no caso é o amido. E essa reserva ela se localiza principalmente nas raízes, mas também pode se localizar em um caule, certo? Em sementes, em locais específicos dos vegetais. Aqui nessa imagem eu trago para vocês aqui, ó, a batata, o arroz, macaxeira, mandioca, que são estruturas vegetais que fazem a reserva de energia na forma de amido. Então, quando a gente se alimenta batata inglesa, batata doce, tem uma grande quantidade de amido em sua constituição e é um carboidrato bom. Por isso que muitas pessoas que fazem musculação se alimentam de batata doce, porque contém uma grande quantidade de amido, certo? Mantém a saciedade por um tempo maior. Então, reserva energética dos vegetais é o amido, que é um polissacarídeo. Então, posso perguntar para vocês, cite qual o carboidrato de reserva dos animais, qual o carboidrato de reserva dos vegetais. Vocês precisam saber disso. Tranquilo? Então, para finalizar, um resumo geral, os polissacarídeos, que são formados por muitos sacarídeos, polissacarídeos que são formados por vários monossacarídeos, certo? Eles têm características de reserva, que são o amido e o glicogênio. O glicogênio é reserva nos animais e nos fungos, e o amido é reserva energética dos vegetais. Ambos, aqui tem mostrando, ó, onde é que tem amido aqui, ó, no arroz, molécula de amido. E qual a sua constituição? Ó, várias moléculas de glicose. Então, várias moléculas de glicose associadas, centenas e milhares de moléculas de glicose ligadas umas às outras, formou o amido, que é o carboidrato de reserva dos vegetais. Aqui no caso se localiza também no arroz. Aqui, ó, na carne, a carne é um pedaço de tecido animal, do boi no caso, ou da vaca. Então, ó, várias moléculas de glicose unidas, conseguem perceber? Aqui uma, outra, várias moléculas de glicose unidas formou o glicogênio, que é a reserva energética nos animais e nos fungos. Aqui no caso é um músculo, então no músculo também tem a presença de glicogênio, como também nos animais a reserva do glicogênio pode ser feita no fígado, como eu sei para vocês. E aqui no caso a outra função dos polissacarídeos, que é a função estrutural, é a celulose, que aqui nessa imagem a celulose está sendo representada no alface, que é um vegetal, e a sua parede celular é composta por celulose. E eu citei para vocês que a celulose é o composto orgânico mais abundante do planeta, certo? Então está na constituição da parede celular. E a quitina, que faz parte da parede celular dos fungos,
e também faz parte do exoesqueleto dos artrópodes, como eu sei para vocês naquela imagem lá, um caranguejo, uma barata, que são insetos, são artrópodes e que possuem no seu exoesqueleto a quitina, certo? E aqui, para finalizar tudo a aula, acaba com esse slide, é um mapa mental dos carboidratos. Então isso aqui é uma coisa que é muito importante para vocês. Copiem aí esse mapa mental, ó, fazendo um resumão geral da aula. Os carboidratos são substâncias orgânicas. Por que são substâncias orgânicas? Citei lá no início, lembre-se disso. Possuem carbono e hidrogênio na sua constituição química, mas não só os dois, eles têm que estar associados. Isso caracteriza uma molécula orgânica. Então, os carboidratos são substâncias orgânicas. Na sua classificação, eles podem ser monossacarídeos, que eu citei para vocês alguns monossacarídeos, dentre eles a glicose, a galactose, que para escrever fica ruim, e a frutose. Foram 3 monossacarídeos que eu citei para vocês, certo? Glicose, frutose e galactose. Também citei para vocês os oligosacarídeos que existem, que eles são formados de 2 a 10 monossacarídeos, pela união de 2 a 10 monossacarídeos, quando se unem, formam os oligosacarídeos, certo? Esses oligosacarídeos, quando contêm só 2 monossacarídeos na sua constituição, formam os disacarídeos. E eu sei para vocês alguns, como a lactose, só a inicial, a maltose. A lactose é a união de glicose e galactose, 2 monossacarídeos. A maltose, que é a união de 2 moléculas de glicose. E também sei para vocês a sacarose, que é a união de 2 moléculas, uma de glicose e outra de frutose, formando a sacarose, que eu disse para vocês que ela está presente na cana-de-açúcar. E também eu disse para vocês que tanto os monossacarídeos como os oligo, que está incluído dentro deles os disacarídeos, são solúveis em água. E o outro grupo da classificação são os polissacarídeos, que contêm centenas ou milhares de monossacarídeos unidos. Eles são insolúveis em água, certo? E esses polissacarídeos, eles possuem função estrutural, uma função estrutural. Qual é a função estrutural dele? A celulose e a quitina. E os polissacarídeos também possuem a função de reserva, que é o glicogênio e o amido. E também uma das funções dos carboidratos está na função energética. E qual é a principal moeda energética da célula? É a glicose, certo? Então lembre-se também, a glicose é o principal carboidrato existente. Ele é um monossacarídeo e sua união, várias glicoses unidas, centenas, milhares, formam os polissacarídeos, que podem ser todos os que eu citei para vocês há um momento atrás, certo? Então, pessoal, a aula é isso. Peço para que vocês assistam com calma, anotem os conceitos que eu citei para vocês, porque isso vai facilitar bastante a compreensão do conteúdo de vocês. E lembre-se, a qualquer momento na videoaula vocês podem pausar, voltar novamente o vídeo, assistir novamente e o principal, anotem os conceitos e, surgindo dúvidas, estou à disposição de vocês para retirar. E lembre-se, vocês também têm à disposição a internet. Uma grande quantidade de informação vocês conseguem acessar na internet. Então, esse conceito foi dado, surgindo dúvidas, podem me procurar que eu retirarei com o maior prazer. Então, até logo, pessoal.